Bom, vamos dar continuidade à gravação sobre a vida do Dr. Plínio e hoje eu trouxe aqui alguns documentos que nem o professor Dematei nem o Sr. Abel Campos publicam nos livros, e porque são cartas do Dr. Plínio ao Tristão de Ataíde. E vão nos ajudar muito a ver como o Dr. Plínio, aos 24 anos, tinha uma estratégia de luta que ele vai mostrando antes da Constituinte. Aqui está. Na Constituinte, socialistas, liberais, protestantes cederam facilmente às reivindicações católicas da LEC. É isso que certos autores dão ideia, que os deputados se apresentaram e ao outro lado, que é o lado do Getúlio Vargas, dos socialistas, dos protestantes, dos liberais, cedeu. E as emendas católicas foram facilmente aprovadas. Vamos ver se é bem assim. Agora vejamos aqui o que disse uma autora bem conceituada aí, Gisele Zanotto. Tem vários livros publicados sobre a história da Igreja Católica no Brasil, Liga Eleitoral Católica, TFP, etc. Então diz a Gisele Zanotto: no ano de 36, através dos canais católicos da Arquidiocese de São Paulo, Plínio Corrêa de Oliveira já possuía um currículo invejável para a ala católica da neocristandade. Veja que ela usa a expressão, né, a nova cristandade, que era realmente o que o Dr. Plínio queria. Ela que está dizendo. Em 28, começa o Dr. Plínio a fazer parte da Congregação Mariana da Legião de São Pedro, que era a Congregação Mariana de Santa Cecília. Participou ativamente da fundação da Liga Eleitoral Católica em 1929. Vou repetir, é a Gisele Zanotto que está afirmando, participou ativamente da fundação da Liga, sendo eleito deputado federal para a Constituinte em 34. E desde 33 era diretor do jornal católico Legionário. Bem, nós tínhamos visto, então, duas palavras, que Getúlio não convocou a Constituinte por um ato de generosidade dele. Ele foi forçado, sobretudo por causa do levante militar de São Paulo contra o governo federal, a Revolução Constitucionalista de 1932. Agora aqui nós vamos entrar num documento que eu acho que é inédito. Carta do Dr. Plínio ao Tristão de Ataíde, e, portanto, antes da Constituinte. Os acontecimentos políticos rumam, ao que parece, para a Constituinte. Então Getúlio estava dizendo que haveria a Constituinte, mas ninguém sabia bem o que o Getúlio ia fazer. Diz o Dr. Plínio ao Tristão: não sei se nós, católicos, fizemos qualquer proposta à emenda da lei eleitoral. Essa lei eleitoral é muito interessante, porque é muito importante, é muito importante citar, porque em 32 o Getúlio fez uma lei eleitoral, modificou. Foi aí que ele deu direito às mulheres de votar. Foi aí que ele estabeleceu o voto. Não sei se já era para todos aqueles que eram maiores de 21 anos, exceto analfabetos, exceto religiosos, exceto soldados. Bem, então vamos entender agora por que o Dr. Plínio escreveu ao Tristão propondo mudanças que a igreja deveria propor ao governo federal, mudança nessas leis, na lei eleitoral. Então diz aqui, diz o Dr. Plínio: penso que convém fazer ataques em primeira e segunda linha. O verdadeiro seria organizar um colossal movimento de opinião pública, pedindo ao governo a revogação pura e simples dos artigos antirreligiosos de tal lei. Por quê? Porque a lei eleitoral proibiu os religiosos de votar. Revogação pura e simples. Esse movimento de opinião pública, além das vantagens que em si poderia produzir, consideradas as coisas sob o ponto de vista de seu objetivo imediato, seria muito bom também como esboço de união e ação entre os nossos. Ou seja, ele faria com que os católicos no Brasil todo se congregassem em torno de um objetivo. A gente está vendo isso aqui atualmente, é impressionante. Se tem um motivo concreto, é muito fácil congregar. Então, primeira
primeiro objetivo. Teria a incomparável vantagem de oferecer uma base de ação em que o episcopado se visse numa unanimidade forçada. Também, os bispos se uniriam, porque era para defender as prerrogativas da igreja na lei eleitoral, de 32, não é constituinte. Continua, doutor Plínio. Por outro lado, se não conseguíssemos a revogação da lei eleitoral, daríamos um tiro certeiro, porque, ponto 1, ficava demonstrado aos olhos dos católicos a má vontade dessa gente. Quem que é essa gente aí? O governo federal. Getúlio. O que os colocaria de frente ao perigo, eles mostraria a necessidade de se organizar. Ou seja, nós faríamos se nós fracassássemos. Era mostra aos católicos, vejam só, as coisas mais razoáveis que nós pedimos foram recusadas. Segundo, poderíamos pedir como pisa-lê, a falta de melhor, certas modificações dos tais artigos. Agora, o que são essas modificações? Eu disse para o Dr. Plínio, ele vai, inclusive, usar esse argumento nos debates da Constituinte. Se o religioso, como diz a lei eleitoral, e depois, como dizia também o projeto de Constituição, que estava sendo votado, 33 já, dizia o seguinte, o religioso faz voto de obediência. Ele fazendo voto de obediência, ele não está votando por si mesmo, ele está votando pela vontade do superior. Então, por isso, ele não é livre para votar. Essa é a argumentação positivista anticatólica, que já vinha lá de 91. Em 21 de novembro de 31, a carta do Dr. Plínio ao Tristão, votos dos religiosos. Dr. Plínio sugere incluir a maçonaria, porque a maçonaria faz voto. Se o religioso não pode votar, o maçom não pode, o maçom também faz voto. O Dr. Plínio defendeu isso diretamente lá no plenário da Constituinte. Depois, a isenção do serviço militar para quem? Para os seminaristas. Qual é o argumento que o Dr. Plínio está dando? Sim, os comunistas também não serviam à pátria. Bem, ele faz uma sugestão também sobre o voto das mulheres, que eu não consegui entender inteiramente o raciocínio dele. Ele estava a favor do voto, mas, aliás, até o Dr. Plínio comenta, foi o voto das mulheres que decisivo para a aprovação dos deputados da LEC. Decisivo. E fala o Getúlio, que é um sujeito igualitário, revolucionário. Ele, quando instituiu o voto das mulheres, olha, as mulheres eram majoritariamente católicas e elas votaram nos deputados católicos. Aqui vamos passar, porque já vimos a correspondência que havia entre o Dr. Plínio e Tristão de Ataíde nas origens da LEC. Vamos passar. Que é muito interessante. Então, convocada a Constituinte, a LEC começa a cadastrar eleitores. Folha da Manhã era um jornal de São Paulo. Então diz, a Folha da Manhã esteve ontem nas sedes da Liga Eleitoral Católica e do Partido Republicano Paulista. A Liga Eleitoral Católica pretende alistar 60 mil paulistas, 200 alistandos por dia somente na sede central. Não foi sem dificuldades que vencemos a aglomeração formada à porta do posto de alistamento da LEC. Conseguimos palestrar com o senhor Plínio Correia de Oliveira, secretário daquela entidade. Folha da Manhã, 9 de fevereiro de 33. Então, a campanha de alistamento já estava sendo feita pela igreja também, pela LEC. Viu? O que a LEC fez? Bem, continua. Há quem afirme por aí que estamos despertando, o Dr. Plínio falando para a Folha da Manhã. Há quem afirme por aí que estamos despertando animosidade religiosa no Brasil. Não é verdade. Aqui temos alistado pessoas espíritas e protestantes, porque era um cadastramento de eleitores, não era um cadastramento de eleitores católicos. Era para que houvesse um grande número de votantes. Então o doutor Plínio fala, aqui alistamos todo mundo. E eles iam votar no... Não estamos, repito, provocando animosidades.
Estamos sim defendendo princípios básicos de nossa religião, da pátria e da família brasileira. Nem pretendemos imiscuir-nos em outras questões políticas que não sejam essas, quer dizer, aquelas que interessam diretamente à Igreja Católica. Acho que sim. Os eleitores espíritas e protestantes, que o Sr. Plínio menciona na entrevista, eles estavam se alistando para votar para serem partidários da ALEC? Não. Ali era meramente o cadastramento do eleitor. Como você vai na justiça eleitoral se cadastrar, a ALEC podia cadastrar também. Não era eleitor da ALEC. Então, não estamos provocando animosidades. Estamos nos organizando para a guerra, a fim de que não sejamos perturbados, para que a nossa paz não seja destruída. Aquele velho ditado, né? Se quereis a paz, preparai-vos para a guerra. Mas eu vejo já o tipo de calúnia que se fazia naquela época, né? A ALEC aí está fazendo divisão. Continua. O que declarou o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira em seu escritório? Fomos ouvir o Dr. Plínio. Continua a folha, hein? Espírito combativo e vibrante, orador impetuoso, é um dos valores de nossa mocidade. Estou satisfeitíssimo, disse-nos Sua Senhoria, não porque meu nome tenha sido incluído na chapa única, porque então foi escolhido como candidato, mas porque principalmente do programa que será defendido pela bancada paulista fazem parte os princípios que a Igreja Católica pleiteia. Princípios esses que já foram amplamente divulgados. Então, a Liga Eleitoral Católica fez parte da bancada paulista. Havia outros partidos, havia o Partido Republicano Paulista, havia o partido chamado Democrático, havia a LEC, e eu acho que existia também um outro partido. E eles formaram a bancada paulista. Nós vamos ver daqui a pouco. Bem. Então, publicado em 13 de abril de 33. As eleições foram 3 de maio. Bom, esse artigo aqui nós vimos. Então, a LEC reivindica no atual momento diversas garantias que lhe facilitarão o desempenho de sua divina missão. A LEC não, a Igreja. Bem, também publicado no Legionário em 31. Então, a meta da LEC que era derrotar o laicismo de Estado. Eles eram combativos mesmo. Artigo publicado no Legionário em 15 de janeiro de 33. Bem, aqui vem. A Assembleia Constituinte tinha 214 deputados. A bancada católica era muito numerosa, cerca de 40. Olha, em poucos meses nós vimos aí de arregimentação. Mas votados constituintes foi o Dr. Plínio com 24 mil votos. O segundo colocado foi o professor Alcântara Machado com 12 mil votos. Era um líder, né? Já era um líder, um político conhecido. Então, concluiu o Dr. Plínio, esse era o peso do eleitorado católico. A LEC, com poucos meses de existência, se afirmou como a maior força eleitoral do Brasil. Isso é real, isso é afirmado depois por políticos que, se não der para vermos hoje, enfim, não sei como vamos fazer, mas que atestam isso aí. Continua, aqui está. Aí a gente vê o gráfico, né? A LEC, 3 deputados, na verdade ela elegeu mais 4. Ela proporcionalmente, vê aí, ela está com pelo menos a metade dos votos do Partido Democrático, do Partido Republicano Paulista, da Associação Comercial e da Federação dos Voluntários. Olha, ela quando completou os 4 eleitos, né, porque tem 3, como eu falei, os 4. A proporcionalidade dela está lá. Bem. O Dr. Plínio foi o candidato mais votado da eleição toda, né? Do Brasil, é. Do Brasil todo. Por isso é que está pesando aí enormemente. E a LEC também foi muito bem votada. Bom, aqui saiu no Jornal da Espanha, na época, não é? E o Legionário publicou a fotografia do Dr. Plínio, diz um colegado mariano se destacou nas eleições do Brasil e tudo mais, constituinte. Bom, também o Legionário, veja o que o Legionário publicou. A candidatura
a candidatura do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira foi-nos especialmente cara, quer dizer, querida, né? Desejada, pois era mais que intérprete do sentimento católico de São Paulo, expressão do pensamento mariano de nossa mocidade. E aquilo, o Dr. Plínio afirmou isso em Memórias. Quando ele entrou para o movimento, ele já estava com 20 anos, né? E o pessoal da congregação mariana percebeu nele as qualidades de líder. Não ditador não, de líder. Aí ele foi designado para a seção cultural, intelectual, que era a Academia Jackson de Figueiredo. Começou por alguns meses, ele foi logo aí diretor do Legionário, depois ele pediu afastamento por causa da campanha política. Bom, tem aqui a foto da bancada paulista. Tá aí. O Tristão de Ataíde está nessa foto? Não, o Tristão de Ataíde nunca foi constituinte. E o Tristão de Ataíde era de São Paulo. Bancada paulista não é LEC. São os deputados de São Paulo, como eu falei, que se uniram. A LEC se uniu aos partidos tradicionais, à Associação dos Voluntários, tem uma outra associação aí também, para formar um bloco único. Desse bloco único ficaram fora os socialistas e os protestantes. Esses não entraram da bancada paulista. Então aí está a foto deles. Bom, a gente vê aqui pela fisionomia, olha a idade deles todos. Eram políticos conhecidos. É um dos trabalhos que eu pesquisei, temos muitos outros, mas essa doutora Vera Cepeda, na USP, 2004. A força, isso é defesa de doutorado dela, na USP. A força da organização católica ficou comprovada com a LEC, Liga Eleitoral Católica, durante as eleições para a Constituinte de 33. A maioria das bancadas estaduais estava comprometida com a plataforma católica. Isso aqui, entre parênteses. Os católicos haviam acorrido às urnas numa demonstração de organização e poder de influência. Tinha mesmo. Então, a defesa de tese dela, ela está afirmando isso aí. Eu repito, há outras defesas de tese. Eu apenas não quis engurgitar muito de documentos. Olha aqui, ação na Assembleia. Então, nós tivemos a ideia da LEC, a campanha eleitoral, o alistamento, as declarações que o Dr. Plínio fez, as tratativas dele com o Tristão de Ataíde para ver se era possível pressionar o governo federal, Getúlio, para revogar a lei eleitoral que ele tinha promulgado em 32, né? Revogar aspectos que prejudicavam a igreja. Agora nós vamos ao trem romano, ação na Assembleia Constituinte. Talvez eu esteja correndo um pouco, mas é preferível dar assim uma vista. Está aí o plenário da Constituinte. Essa fotografia é consagrada aí, uma das poucas que eu consegui acessar. Valeria como pré-constituinte. Dr. Plínio publicou no Legionário uns 2 artigos, pelo menos, que mostram a estratégia política dele. O que é que nós vamos fazer lá na Constituinte? Isso é muito importante, porque ele era novo, mas ele tinha um senso da opinião pública. Aqui ele vai citar o Mirabeau, que era o constituinte, né, da Revolução Francesa. Mirabeau diz o seguinte: uma Assembleia Constituinte bem que fosse realmente representativa, ela deveria ter um número proporcional de candidatos das várias facções. A cabeça da democracia é isso. Se você tiver um conservadorismo muito grande, poucos deputados conservadores, essa Assembleia não vai representar o país. Bem, então ele publicou isso no Legionário, setembro de 33. Então, já tinha havido as eleições, ele já estava confirmando
ele estava confirmado como deputado. Ele está tratando da estratégia que deve ser usada lá. Tem mais um artigo publicado. Previsões. Aí diz aqui, fiéis ao programa traçado por Leão XIII. É muito interessante aqui, porque ele disse, na Constituinte há o quê? Há os liberais, que são os políticos, chamados políticos tradicionais, inclusive de São Paulo, né? Há os reacionários, uns e outros prometeram seu apoio aos postulados católicos, quer dizer, às reivindicações católicas. A Liga saberá manter aquela linha de superior neutralidade em matéria temporal que lhe foi imposta pela própria autoridade da Igreja. Também, 3 de setembro de 33. O que quer dizer isso? Ele sabe, lá na Assembleia tem os socialistas, que não vai ser possível unir com eles, aos comunistas, aos protestantes. Mas há os liberais e há os reacionários. Naquilo que for do interesse da Igreja, nós vamos pegar, nos unir para aprovar as emendas católicas. E foi o que aconteceu. Não era possível só os deputados católicos da LEC aprovarem as emendas. É interessante o comentário dele sobre o poder que a superioridade que é imposta pela própria Igreja para a LEC sobre as demais opiniões políticas. Como assim? Aí eu não entendi. Não, no slide anterior, ele diz que a LEC mantém a neutralidade superior. É isso. É o lema da LEC fora e acima dos partidos. Quer dizer, a LEC tem princípios. Quando surge um projeto de lei que interessa a Igreja, a LEC se empenha para aprovar. Quando surge um projeto de lei que prejudica a Igreja, a LEC se empenha para derrotar. E naquilo que é estritamente indiferente, deixa correr. Ação agora já na Constituinte. 4º centenário do nascimento do padre José de Anchieta. Em nome dos católicos de São Paulo, Plínio Corrêa de Oliveira, Constituinte, pediu uma homenagem especial à figura do padre Anchieta. Defendeu em plenário a liberdade de ensino, o direito de voto para os religiosos, detendo-se sobre o papel benemérito desempenhado no Brasil pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas. Bastou isso para que, no decurso do debate, ele fosse atacado como sectário. O que é que disse o Dr. Plínio? Entre aspas, coloco as minhas crenças religiosas, retrucou o Dr. Plínio, acima de todos os afetos que eu possa conceber. Eu tenho princípios, esses eu vou defender. Olha só, a argumentação dele para a defesa de voto dos religiosos. Como eu disse, a proibição dos religiosos de votarem estava na lei eleitoral de Getúlio de 32 e depois entrou no anteprojeto e foi assim para ser votado. Excluir os religiosos. Diz o Dr. Plínio em plenário. Exclusão da União Soviética, quer dizer, já estava, e de uma outra democracia secundária, nenhuma outra nação reorganizada depois da guerra, quer dizer, depois da Primeira Guerra, inclui o voto religioso como estigma condenatório do cidadão. Quer dizer, é religioso? Está condenado a cidadão de segunda classe. Continua o Dr. Plínio. Realmente percorrei as constituições, então as constituições pós-Primeira Guerra, alemã, austríaca, bávara, Danzig, dos Estados Unidos, da Espanha, da Estônia, da Itália, da Irlanda, da Lituânia, de Portugal, da Polônia, da Prússia, da Tchecoslováquia, da Turquia, e nada encontrareis que lembre a estranha proibição da Constituição Brasileira de 1891, que é de proibir aos religiosos o voto. Eu vou repetir, parece que não é nada, é sim, está indicando que o fato de ser religioso o torna cidadão de segunda classe. Aqui vem o que eu já tinha me referido antes. Corrêa de Oliveira, então é transcrito dos anais da Câmara dos Deputados. Tenho a certeza, entretanto, que a Assembleia Constituinte, ao enfrentar o estudo da matéria do voto religioso, acompanhar a orientação
verdadeiramente brasileira, a orientação verdadeiramente sadia de não negar o direito de voto religioso, de voto aos religiosos, como não nega, por exemplo, aos maçons, que, do mesmo modo, proferem voto de obediência e de equiparar, então o segundo ponto que ele pede, equiparar a assistência espiritual prestada às Forças Armadas ao serviço militar comum, ou seja, o seminarista ele não vai fazer o serviço militar, está dispensado, e vai prestar como capelão, etc. Comissão dos 26. Bem, isso aqui é muito importante. A Comissão dos 26. Isto, o que acontece? É claro que o governo federal constituiu uma comissão para redigir o anteprojeto. Quando os deputados chegaram no Rio, receberam isso daí. Aí começam as discussões, as emendas, as propostas, não é? Aquilo cresceu e então foi constituída uma chamada Comissão dos 26. Aqui que entra mais um argumento que eu estou dando para mostrar como a questão da Constituinte não foi uma autoestrada. Entraram lá e as emendas já estavam automaticamente aprovadas. Não foi assim. Esta Comissão dos 26 é um documento, é uma prova clara disso aí. Aliás, a Constituinte de 88 também teve, eu acho que deve ser uma praxe isso aí, uma comissão sintética, depois que elabora tudo e apresenta depois para o plenário votar. Mas o que tinha a Comissão dos 26? Eram representantes dos estados, mais alguns técnicos, uns 5 ou 6 técnicos. Olha a data aí, legionário, 4 de março de 34. Portanto, a Assembleia começou seus trabalhos em 15 de novembro, homenagem à República, não é? De 33, em 4 de março. O Dr. Pino publica no Legionário um artigo chamado Na Hora H. Hora H era a expressão da época, né? O que é essa hora H? Ele vai descrever isso aí. Que foi constituída essa comissão dos 26 para enxugar, né, as propostas e tudo mais. E na cabeça, como presidente dessa comissão sintética, estava um deputado chamado Carlos Maximiliano, feroz inimigo da igreja. Então, era a fórmula para ir expurgando a Constituição, o projeto, né, das emendas católicas, como nós vamos ver. Vamos ver. Quer dizer, os debates da Constituinte foram, os católicos tiveram que se empenhar mesmo. A manobra estava feita aí e nós vamos ver como é que foi essa manobra. Está aqui. O Dr. Plínio publicou esse artigo aqui, então outro artigo, Homme ne passe pas. Quer dizer, na Primeira Guerra, em Verdun, na França, os católicos franceses decidiram, os alemães não passam. E foi uma batalha sangrenta, terrível, etc. Mas não passaram. Então o Dr. Plínio pega o fato histórico e vai aplicar a Constituinte no Brasil. Podemos dizer que nos últimos dias foi vencida a Verdun dos católicos brasileiros pela remoção do perigo negro de uma Constituição sintética. Continua, entre aspas, o que se pretendia era, em suma, um passe de prestidigitação, de mágica, né, parlamentar, em virtude do qual a Comissão dos 26, adrede isolada de qualquer influência católica ponderável, ou seja, a comissão não tinha, Plínio Corrêa de Oliveira não estava na comissão, católicos batalhadores não estavam nessa comissão, ficasse incumbida de aprovar uma comissão sintética, súmula dos princípios essenciais da organização do Estado. Continua. Aprovada essa súmula pelo plenário da Constituinte, essa procederia à eleição do presidente da República, porque o Getúlio até então era ditador, né? Só depois de concluídas essas tarefas
é que se passaria a elaboração das chamadas leis orgânicas. Bem, continua. Pelo balão de ensaio da votação no preâmbulo, na comissão dos 26, esse preâmbulo, aí que está. Talvez eu esteja lendo e esteja ingurgitando muito os fatos, não é? Então, a comissão dos 26, ela expurgou as emendas católicas. Aquilo ia ser aprovado, aquilo ia para o plenário ia aprovar uma coisa que já sem as emendas católicas. Aí o doutor Plínio vai dizer, aí sim, ele disse, o Tristão de Ataíde, talvez amando de Dom Leme, certamente, não é? Que ele era o coordenador dos deputados católicos, reuniu os deputados católicos do Rio e disse, não vamos votar a Constituição Sintética, enquanto eles tiverem expurgado de lá as emendas católicas. Então, é o que diz o doutor Plínio. Pelo balão de ensaio na votação do plenário, na comissão dos 26, que esta rejeitou o nome de Deus. Veja bem, já começou por aí, vai votar o preâmbulo, o nome de Deus já foi rejeitado. Então, pelo balão de ensaio, verificou-se que a comissão se prestaria à manobra de excluir da Constituição Sintética todas as teses católicas, reputadas matéria inconstitucional. Então, o que seria o preâmbulo? É o preâmbulo da Constituição, a Constituição tem um preâmbulo. Em nome de Deus, etc., seriam votar essas leis, e tal, não é? E a comissão dos 26, portanto, já votou o preâmbulo e excluiu o nome de Deus. Então o doutor Plínio disse, pela votação, já viu, fechou o tempo. Fechou o tempo. Não vão aprovar as emendas católicas. Ele até entra em detalhes, não sei se nós vamos pegar aqui. Olha aqui. As perfídias dos adversários da igreja constituem para sua resistência eterna e invencível uma glória, como é gloriosa para a alma a tentação que ela venceu. Essa manobra astuta, embora, só aproveitou o catolicismo, pois que a perspectiva de um perigo comum congregou mais uma vez os católicos de todas as bancadas, que é católico, todas as bancadas nos estados do Brasil, né? Que reunidos na sede da LEC, sob a presidência de Tristão de Ataíde, assumiram o solene compromisso de não votar na Constituição Sintética caso ela não contivesse todos os itens católicos fundamentais. Mais ou menos o que estão fazendo agora lá parecido, né? Lá na Câmara dos Deputados. Vão paralisar tudo. Bem, então aí são as conhecidas emendas católicas. Ensino religioso nas escolas, proibição do divórcio, atribuição dos efeitos civis ao casamento religioso, os efeitos do casamento na igreja, aquilo tinha efeitos civis, e assim foi, uma coisa bem. Vejamos o que diz o Dr. Plínio aqui no Onde Paspa, esse artigo. Uma lição nos precisa ficar, é a da perseverança, da astúcia e da força de nossos adversários. Não pensa que eles tinham cedido, não cederam. Continua, se o pensamento católico não tivesse na Constituinte, graças à LEC, expressões autênticas e defensores dedicados, o que seria o Brasil essa hora? O que seria dada a invencível pertinácia dos inimigos da igreja? O que seriam de nossas reivindicações? Aí que está a coisa. É outro aspecto muito importante e que não focaliza. Isso eu estou vendo aí nas defesas de tese, nos livros que escrevem sobre a Constituinte. E o Dr. Plínio entra aqui com um outro elemento. E que é o seguinte, lá na Constituinte existia o Clube 3 de Outubro, que era o Clube dos Tenentes, que ajudou a Revolução de 30. Um desses tenentes foi o João Alberto, que foi depois interventor em São Paulo. O outro foi interventor em tal outro lugar, a gente de esquerda. Então, a Constituinte, ela tinha um plano de quê? De esquerdizar o Brasil. Ela não foi feita para dar ao Brasil uma Constituição amiga da igreja. Então o doutor Plínio disse, além do mais, olha aqui o que ele disse, substituir, veja aqui, um produto híbrido aglomerado monstruoso dos erros liberais da França de 1789, Revolução Francesa, fantasias burguesas dos Estados Unidos, American Way of Life, né, de 1920 ou 29,
e delírios incendiários da Rússia de 34. Ou seja, o México estava sendo sacudido, a Espanha também. Então, eles queriam o quê? Fazer uma constituição esquerdista. Então, o doutor Plínio diz, a LEC foi maior pelo que ela evitou para o Brasil do que pelas emendas católicas que ela conseguiu introduzir na Constituição. Eu sei, essa tese você não vai achar em lugar nenhum. Vou repetir. A tese é essa. A LEC foi maior pelo que ela impediu de mal para o Brasil, que era uma Constituição esquerdista, do que pelos benefícios que ela conseguiu. Ela conseguiu muitos benefícios, mas ela evitou que o Brasil fosse um país a mais poderoso para julgar na esquerda. Sr. Marcos, diga. Nessa época, a esfera, o país que tinha mais influência sobre o Brasil, como hoje pode-se dizer que os Estados Unidos, nessa época qual que seria? Ainda era a França ou... Então, a França estava, é isso, né? O mundo ocidente todo, né? Estava deslizando da Europa e caindo sob a influência dos Estados Unidos. O Dr. Plínio explica isso aí muito bem, que a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a decisão da guerra, não é isso? Que os Estados Unidos, que foram os grandes vitoriosos da guerra, projetou o modo de ser norte-americano. Então, a guerra terminou em 18. A partir daí, a mentalidade americana do American Way of Life veio vindo e veio destruindo o tradicionalismo que a Europa representava. Não vamos pensar na Europa de hoje, de Macron, de não sei o quê, de agenda LGBT, essas coisas não. Não é isso. Veja que ele diz aqui, olha, o nome de Deus na Constituição foi aprovado por uma significativa diferença de 111 votos. Vou repetir. Tinha sido excluído da comissão sintética. Fizeram que voltar. Bom, também aqui o doutor Plínio está justificando o que eu acabei de dizer, que se essa Constituição fosse votada assim às pressas, o que nós teríamos aqui era uma constituinte de esquerda. Veja aí, se fala ou não a favor do que o doutor Plínio está afirmando. Essa constituinte de 34, ela durou até novembro de 37 e foi revogada pelo Getúlio. Foi revogada pelo Getúlio. Bem, aqui também no debate da Constituinte, uma intervenção do Dr. Plínio. Eu vou dar mais uma ou duas intervenções e nós encerramos para não ficar muito longo. O que ele chama aqui a constitucionalidade da apelação ex officio, da sentença declaratória de nulidade do casamento. Eu tive que conversar um pouco com o Eduardo Shoa sobre isso e ele diz o seguinte, então, como o argumento do Dr. Plínio é esse, o Estado coloca sobre si a proteção da família. Então, se entra um pedido de divórcio na primeira instância, ele automaticamente tem que subir para a segunda. Isso que o doutor Plínio está defendendo, lá encontrando as objeções do pessoal para o divórcio, né? Mas ele diz é assim e dá os argumentos. Isso foi passado? Foi. Aprovado. Não, aprovado é isso, exatamente. A proteção da família. Então, contra o divórcio. Então está aqui, o anteprojeto do governo provisório, que era o governo do Getúlio, continha um artigo tornando obrigatória a apelação ex officio, com efeito suspensivo para a sentença declaratória de nulidade de casamento. Bom, isso aí que o doutor Plínio vai defender e conseguiram os deputados católicos que fosse aprovado. Pelo que eu vi que o senhor vai mostrar o debate dele com o doutor Plínio. Vamos ver. Aqui é um facsímile só para as pessoas terem uma ideia, não é? Eu encerro com isso daqui. A matéria é grande, então eu encerro com isso aqui. Seguinte, existia um deputado socialista protestante chamado Guaraci da Silveira, que vivia fazendo seus discursos, fazia ali palanque, no fundo, para combater a Igreja Católica e promover o credo protestante, né?
E ele vai fazer os discursos, e tem direito de fazer os discursos dele, né? E os deputados católicos começam com os apartes em cima dele. Ele diz o seguinte, que a igreja teve 3 fases. A primeira fase foi a fase de ouro, que é a fase da perseguição. E naquela fase da perseguição, os cálices eram de madeira, mas a alma dos católicos era de ouro. Eu vi o jeitão dela. Aí veio a segunda fase, segundo ele, Constantino. Aí então o poder temporal subjugou a igreja. Se aliou à igreja para subverter as consciências. Olha, cada coisa dessa que ele falava, os deputados católicos levantavam e dizendo que isso é verdade, não é verdade histórica. E porque ele queria, era isso, ele queria combater que não houvesse o ensino religioso nas escolas. O ensino religioso nem era exclusivamente católico, não, hein? Desde que houvesse, acho que 20 alunos por classe, uma coisa assim. Tinha uma cota, podia ser assim de outra religião. Mas ele não queria de jeito nenhum. Então, disse a igreja aí passou a ser fator de opressão das consciências, né? Então, o deputado disse para ele, mas o deputado vai fazer sua campanha na Inglaterra, lá é União, Igreja e Estado, e lá se oprime os católicos nem até há pouco não tinham nem direito a voto, né? Então, vamos dizendo coisas. Bem, às tantas ele fala, estou sendo acusado aqui de falsear a história, mas eu vou trazer documentos de livros, isso e tal, aprovados por Leão XIII, Monsieur Colli e tal. Aí o doutor Plínio se levanta e disse, Excelência, nós não estamos afirmando que o senhor está falseando a história. Nós estamos afirmando que o senhor bebeu a sua história nos livros envenenados da história protestante, de autores protestantes, ou seja, o senhor já bebeu numa fonte envenenada, né? Ele acusa, inclusive, disso aí, que a igreja não permite nem que os padres se candidatem a cargos públicos, cardeais e tudo mais. Aí o contrário da Inglaterra, né? Que a rainha é a papisa da igreja anglicana. E assim vamos. Aqui estão o facsímile dos... É muito interessante, Mas isso aí, infelizmente, não fica para uma outra hora. Olha aqui, o Dr. Plínio disse para ele, conheço os sílabos e poderei examiná-lo juntamente com Vossa Senhoria para provar o contrário do que o senhor está afirmando. O Guaraci, senhor presidente, estamos de novo no momento em que a religião pretende outra vez tomar o lugar que outrora ocupou e veio a perder, ou seja, aquela posição dela com relação a Constantino, a união dela com Constantino, né? Senhor Correia de Oliveira, a religião apenas deseja reivindicar os seus direitos. Então, quem sabe se nós fazemos um resumo. Primeiro ponto, Getúlio convocou a Constituinte porque foi obrigado. Ele estava dando mostras que queria se eternizar no poder como ditador. São Paulo se levantou em armas e ali favoreceu muito a convocação da Constituinte. Convocada a Constituinte, ele não a fez para servir a igreja. É tanto que a lei eleitoral, eu mostrei aqui, promulgada por ele em 32, não é? Já vinha com proibição ao voto dos religiosos. Bem, tivemos no andamento dos debates a Constituição, a Comissão dos 26, que pegou o anteprojeto, as emendas, e era para elaborar um projeto, portanto, de Constituição a ser colocado para o plenário votar. Essa comissão dos 26 era presidida pelo Carlos Maximiliano, um notório constituinte anticatólico, esquerdista até. E ele então tirou o nome de Deus na Constituição e tirou as emendas católicas, julgou aquilo tudo para as leis secundárias. Terceiro ponto, então, foi a reação dos católicos na Constituinte, que conseguiu aprovar as emendas católicas e, ao mesmo tempo, conseguiu impedir que o Brasil tivesse uma Constituição de esquerda. A Constituição
Não agradou à esquerda, evidentemente. E em 1937, Getúlio deu um golpe de Estado em novembro e aboliu essa Constituição e criou uma nova. Bom, fica aí então a ação do Dr. Plínio com documentos, como eu prometi. Nossa Senhora nos ajude